Hola, mi nombre es Melina León, soy la directora de Canción Sin Nombre, el film peruano que está en competencia en Cine Ceará. Obrigado pela sua presença. Nós estamos muito profundamente impactados pelo filme e gostaríamos de saber como veio a história. Você contou um pouquinho sobre a pesquisa do seu pai. Você poderia relatar um pouquinho? Sí, claro. Mi padre era un periodista que fue uno de los fundadores del diario La República. Es un diario, un jornal conocido en Perú. Y él me contó esa historia, me contó muchos años después, esa fue publicada en el año 1981. Y muchos años después, él recibió una llamada de Francia, de una de las crianças que tenía voltado a Perú y había descubierto su historia. Entonces ella llamó a mi padre y le agradeció por esos artículos tan antiguos que su madre había conservado de cuando la buscaba. Entonces encontré que era mágico, ese milagroso, esa vuelta del pasado, ¿no? Tantos años después, más de 30 años después de suceso. Entonces tomé esa anécdota, ese caso, y convertí en una ficción. Troquei a época, ¿no? de 81 a 88. ¿No? Por quê? Porque eu lembrava 88, não lembrava 81. E porque essa época de fines dos 80 foi terrível para Peru. Foi uma época de crise parecida ao que Venezuela está vivendo nessa época, porque teníamos hiperinflação, então os preços das coisas mudavam de um dia para outro. E também havia o pior momento da guerra entre Sendero Luminoso e militares do governo. E era uma guerra sem quartel, assassina. Os senderistas matavam sem piedade e os militares também matavam sem piedade. Em nosso nome é um pouco diferente, ¿no? Quizá mais condenado, porque a nombre de todos nosotros que les mataban sin cumplir, sin respeto por la ley. E como chegou a Pamela Mendonça, uma revelação de atuação? Uma atriz incrível, com a construção muito realista. Sí, Pamela es una persona maravillosa y llegué a ella porque yo quería una actuación nueva, una actuación poderosa de alguien que haya experimentado lo que significa ser excluido, vivir en la pobreza, no tener futuro, no tener posibilidades, no tener ayudas. Entonces, yo sentía que debía buscar allí donde eso sucede con mayor fuerza, ¿no? Que son los barrios sur, le llama ella, ¿no? Que son barrios digamos, de las afueras de Lima, ¿no? Que sería aquí, al menos en Río, favela. Fui para allá, ellos tienen varios teatros, fui al más grande de todos sus teatros, que se llama Arena y Esteras, ¿no? Y falei con el director de ese teatro y pregunté, estoy buscando una actriz joven, alguien que tenga dulzura, que tenga fuerza también. Y él me dijo, bueno, ¿y qué te parece ella? Y me mostró una foto. Bueno, en esa foto yo lembro los óleos de él. Lembro muito dos olhos dele. Sus olhos têm alegria, têm esperança. Pensei, ela pode ser, porque ella não está derrotada. Ella es una persona
qualquer pessoa que tem sonho, que quer construir algo, uma família, um futuro, né? E é arrebatado. Ao mesmo tempo, você falou um pouco na coletiva sobre debater muito tempo com o diretor de fotografia, o Inti Briones. E vocês têm essa relação já de ou trabalho anterior, e vocês puderam elaborar um desenho dessa história. Como foi desenhar essa história? Como você disse, algo real, você fez uma ficção e ela é muito bem enquadrada, ela é muito bem narrada com uma teoria de linguagem, né? Como a gente conversou. Ângulos próximos para falar do íntimo, da liberdade tolhida, ângulos distantes para falar da opressão da sociedade, a janela 4x3. Como foi chegar a essas ideias? Essas ideias, é lindo que sejam interpretadas assim. Havia essas ideias de minha parte, seguro que de parte dele também, mas não falamos especificamente de uma estratégia, falamos de outros filmes, falamos de que significou personalmente para nós. Contamos muitas coisas muito dura que ele não habla, não fala assim nomás, que eu não falo assim nomás. Pouco a pouco. Estava na intuição. Pouco a pouco. E aí, depois de falar dessas outras coisas que são motivo para fazer o filme, nós entregamos a intuição. Quase a compartilhar uma mesma mirada. Eu estava surpreendida muitas vezes que a diretora de arte perguntava onde é que vamos a pôr a câmera, e ele contestava, e eu tinha pensado exatamente a mesma coisa. Então, não precisava dizer minha ideia, porque já tinha pensado muito parecido, igual. É só uma ou outra que teníamos diferenças, mas tratávamos de entendernos em esse momento, não? Quando ele tinha uma ideia, eu tinha outra, aí sim entrávamos a conversar, porque era estranho, era raro que eram duas ideias. Então, são poucas conversações específicas de desenho, mas a intuição e muita conversação dos temas. Como foi a produção? Porque existem temas que ainda são tabu, talvez censura lá. Sim. Como foi comunicar no país que está fazendo essa produção? Você recebeu suporte, incentivo, talvez de verba pública, ou não necessariamente um incentivo? Como foi conseguir trazê-la à vida? E nós temos o apoio do Ministério da Cultura, foi a primeira instituição que apoiou o projeto. Sem esse apoio é impossível realizar o filme, porque é um filme arriesgado, atores desconhecidos, preto e branco, e com uma linguagem específica, dos tomas lejanas. É muito difícil. Não tinha produtor realmente, eu sou a produtora. E trocou, se volvió um produtor também al final, porque nós queríamos boa pós-produção. Então, mas não tínhamos dinheiro, mas ele tem bons amigos. Não? Isso é muito interessante, um diretor de fotografia também se tornar produtor, né? Sim. Virar uma cooperativa juntos. Sim. Muito hermoso. Isso é muito hermoso. Então, e o co-guionista americano, Michael White, também se tornou produtor da película, porque nós teníamos tanto amor por a película, mas não teníamos apoio. Então, ou teníamos, pero limitado, né? Então, primeira coisa, Ministério da Cultura de Peru. Depois disso, outras instituições apoiaram, não? Ibermédia, General Foundation, tínhamos a ICA de Espanha, temos uma coprodução com a Espanha. Então, mas nunca é suficiente para o filme. Então, Michael e Inti se volvieron produtores, ¿no? Y entonces Inti trajo a pós-produção a Brasil, a Rio de Janeiro,
el grande Fabio Sousa, magnífico colorista, ¿no? De gran trayectoria. Muy contenta por esa hermandad que tenemos con Brasil. É um cinema forte quando a gente se une. Não é? A América Latina tem muita força no Tem cinema. muita força, nós temos que dialogar mais. O que vem é uma outra questão que está muito em pauta, eu acho que é muito referenciado falar de Roma no momento, de Alfonso Cuarón, mas não pela estética, porque eu acho que são duas estéticas completamente diferentes, mas mais por trazer à tona a história invisibilizada dos povos indígenas ou descendentes de indígenas. Como foi chegar a essa comunidade, convidar a história local para dentro da tela e como está sendo o feedback de levar o filme de volta para eles, para poderem assistir? Eles têm muitas ganas de ver a película. Han visto algunos porque solamente mostramos en Festival de Lima 4 funciones, todo agotado inmediatamente, que duraron los tickets. Uno de los teatros solo duró un día, el mismo día no había entradas, pero los otros teatros en 2 días, todo Lotado. Mucho interés, mucho cariño la película. ¿Cómo fue llegar a ellos? Yo soy andina también, muy mezclada, mas mitad de andina. Mi familia, mi mamá de los Andes de Perú, ella fue para Lima job, pero ella recuerda algo de quechua, algo de su idioma. Y mi abuela hablaba quechua un poco también, y entonces tenemos nuestro corazón es de allí, entonces es simplemente volver y escuchar y con respeto, cariño y hacer partícipe a todo el mundo de la creación, de lo que estamos haciendo. Y entonces ellos me dieron muy buenas ideas. Yo tenía escrito un aniversario para una de las primeras escenas, ¿no? Una de las actrices, Lidia Quispe, que hace de la amiga de Georgina, ¿no? Un personaje muy bonito. Ella me dijo, ¿qué te parece si, porque estamos ya en confianza, ¿no? Y dije, ¿qué te parece si hacemos esto, otro que es más interesante? Un pachatinca, que es el ritual de salud o de bendición de la ropa del bailarín, de tijeras, ¿no? Pago a la tierra, ¿no? En salud a la tierra para bendecir la ropa. Entonces se echa licor en el piso, ¿no? se chacha la coca, hojas de coca, y después se lee si el futuro va a ser bien. Y luego el baile, ¿no? El baile, agradece por el traje que les han dado. Y entonces eso fue idea de ellos y simplesmente eso es acercarse, es escuchar. O seu filme agora ele é um documento histórico. Assim como as reportagens de seu pai, seu filme também é uma denúncia e ele pode ser usado como recordação, lembrança e presente, reivindicação. Você vê hoje um movimento do governo, o público, no resgate dessas informações, da cultura invisibilizada? Você vê um reapreço disso, revalorização? Sim, há uma revalorização. Há muitas complicações no Ministério da Cultura, pero eu vivi a época sem Ministério da Cultura, então é difícil, mas temos. E nos peleamos, e há debate, e há problemas, e há erros. O presidente agora mesmo está construindo um aeroporto muito perto de Machu Picchu, e isso é criticado por los especialistas. Eso es peligroso, nos pedimos que pare. Él tiene sus motivos también de que a população precisa esse aeroporto, porque muita gente vai para lá. Coisas difíceis, mas você sabe, acho que agora mesmo há um trabalho. Nós precisamos muito mais, especialmente precisamos uma melhora agora da educação
pública, que sigue siendo una estafa la educación pública. O abismo entre a educação pública e a educação privada dos meninos é um insulto. Então, isso é para mim devastador. Isso, o trabalho do Ministério da Cultura, eu vejo que é ativo. Temos agora uma resposta imediata cada vez que há atos de racismo em um local, o Ministério se pronuncia e isso é um. Mas a educação, que é a primeira coisa dos meninos e de jovens de secundária, é uma estafa. Isso é motivo de violência, obviamente. Se não tenho a oportunidade de ir a uma universidade, que vou fazer? Que estudar algo, uma carreira técnica, algo. Então, isso é uma violência. Dar essa classe de educação é violência. Uma última pergunta. Como você disse que ficcionalizou a história, né, para ficção, como veio a ideia do jornalista ter uma relação com outro homem, né, com alguém das artes? É algo também no momento importante para a linguagem cinematográfica no Peru? As questões de gays, lésbicas e reconhecer a liberdade de orientação sexual? Sim, eu sentia que o periodista não podia ser um testigo que falara de afuera, ¿no? De fora, que viera o que passava, mas ele estava em um lugar mais seguro. Quando eu escrevia, pensei, ele também tem que viver em carne própria, que significa quando tu não podes ter identidade aberta. O que significa isso? Quando você não pode ser orgulhoso de quem é. Então eu pensei, provavelmente pode ser gay que oculta, não? Também tem que ter uma máscara, não? Como eles, os protagonistas, por exemplo, Pamela não fala quechua, sua madre é quechua hablante, sua primeira língua é quechua, seu padre também, mas ela foi proibida de falar quechua, porque ela fala um pouquinho, mas não completa, não fluidamente, porque foi proibida, porque essa é a língua dos pobres. Então, dos oprimidos, da vergonha. Então, ele também viveu isso e na película vemos que ela é despreciada. Entonces, y el hombre gay también, el hombre muy gay también es despreciado. Entonces, por eso que pensé que teníamos que hablar también de ese tema que es tan vigente. Muito obrigado, Melina. Foi incrível e parabéns de novo pelo filme. Obrigadíssima.